Pode parecer o pior lugar do mundo para criar peixes tropicais, mas Israel está tentando transformar terras improdutivas em áreas que geram dinheiro. Se você cavar em qualquer lugar do deserto de Negev, o esperado é encontrar poeira, talvez calcário ou absolutamente nada. Esse deserto recebe chuva apenas 2 vezes por ano, quando muito, e as temperaturas chegam a 45 degrees Celsius no verão. O que um deserto significa? Basicamente terras secas. E se não há água suficiente, não há comida suficiente. Foi então que engenheiros israelenses perfuraram cerca de 700 metros através de rocha sólida e encontraram algo aparentemente impossível: água. Mas essa água era fervente e salgada, salgada demais para beber e mortal para as plantações. Qualquer país sensato teria lacrado o poço e ido embora. Israel, porém, fez outra pergunta: que tipo de peixe conseguiria viver aqui? Você está dizendo que estão cultivando coisas na água, no meio do deserto? Sim, na verdade é algo único. Hoje, cerca de 1 milhão de peixes tropicais nadam nessa água. E a história de como eles chegaram até ali muda tudo o que pensávamos saber sobre agricultura. A inovação na piscicultura. Um peixe de aparência quase pré-histórica, nativo dos rios costeiros da Austrália e do Sudeste Asiático. Ele é consumido por seres humanos há cerca de 40 mil anos. Em seu habitat natural, o barramundi vive em estuários, onde a água doce se mistura com a água do mar, criando condições salobras. Ele se reproduz em água salgada e depois migra para os rios. Seu corpo é adaptado para lidar com variações constantes de salinidade e, mais importante ainda, o barramundi é um peixe tropical, o que significa que prospera em águas entre 26 e 34 graus Celsius. Isso torna o barramundi praticamente impossível de ser cultivado em grande escala na Europa ou na América do Norte. Como incentivar o uso eficiente da água? E junto com a água vem o esgoto. O que fazer com esse resíduo? Durante o inverno, a temperatura da água ao ar livre cai abaixo do limite de sobrevivência desses peixes. Os produtores precisam instalar sistemas de aquecimento que consomem quantidades enormes de energia. Piscicultores do norte da Europa gastam dezenas de milhares por ano em sistemas de aquecimento que queimam combustíveis fósseis apenas para manter temperaturas tropicais durante invernos que duram até 6 meses. No final, o consumidor acaba arcando com esse custo, tornando o barramundi um peixe extremamente caro. Pesquisadores israelenses também identificaram a tilápia e o robalo como candidatos viáveis. A tilápia pode tolerar níveis de salinidade de até 15 mil partes por milhão, 5 vezes mais do que a água do Negev. O robalo, especialmente a variedade europeia, migra naturalmente entre ambientes de água doce e salgada ao longo de seu ciclo de vida. Mas no Negev, a água já emerge do subsolo aquecida à temperatura perfeita. Não há custos com aquecimento. A mesma energia geotérmica que torna essa água inútil para o consumo humano a torna ideal para peixes tropicais. Mesmo no inverno, quando a temperatura do ar no Negev pode cair para cerca de 5 graus Celsius durante a noite, a água bombeada de 700 metros de profundidade permanece a cerca de 38 graus. Para os peixes, é como viver em um verão permanente. É difícil até imaginar mentalmente o que é necessário para viabilizar um projeto desse porte. Essa água, que destruiria plantações em poucos dias, na verdade mantém a pele dos peixes saudável, pois imita com precisão o ambiente natural em que eles evoluíram. No início dos anos 2000, fazendas como o Kibbutz Mashabim Sad e a Aquitech Fisheries construíram enormes tanques de terra e reservatórios de concreto por todo o Negev. Foram perfurados poços adicionais para acessar o aquífero, instalaram-se bombas e sistemas de aeração, e os tanques foram preenchidos com grandes quantidades de barramundi, tilápia e robalo. Os peixes se adaptaram instantaneamente, afinal, aquele ambiente era praticamente idêntico ao seu habitat natural. Em poucos meses, o deserto havia se transformado em uma das zonas de piscicultura mais produtivas de Israel. A escala cresceu rapidamente. O Kibbutz Mashabim Sad hoje opera tanques que cobrem cerca de 12 hectares. A Aquitech Fisheries expandiu para aproximadamente 20 hectares, com produção superior a 800 toneladas por ano. Um único tanque, com capacidade de 1 milhão de litros, pode sustentar uma enorme quantidade de peixes. Mas todo piscicultor sabe que manter os peixes vivos é a parte fácil. A parte realmente difícil é mantê-los vivos em meio aos próprios resíduos. E foi aí que os desafios começaram a surgir. O problema da fonte de água. O deserto do Negev cobre cerca de 60% de Israel, mas recebe ainda menos chuva do que o Vale da Morte. Durante a maior parte da história humana, ninguém viveu ali de forma permanente.
porque não é possível cultivar aquilo que não se pode irrigar. Porém, em 1973, um geólogo chamado Iri Izar estudava formações subterrâneas quando sua equipe perfurou uma camada de arenito e encontrou água. A broca atravessou cerca de 700 metros da crosta terrestre e atingiu o aquífero núbio. Quando retiraram a broca, a água explodiu para fora do solo. A pressão artesiana era tão intensa que a água jorrava para cima sem necessidade de qualquer bombeamento. Um poço de fluxo próprio, movido apenas pela pressão subterrânea. Essa água estava ali desde antes de os seres humanos descobrirem o fogo. Os geólogos a chamam de água fóssil, porque ela caiu como chuva quando o Saara ainda era verde e acabou presa em rochas porosas à medida que o clima mudou. Ela permaneceu em completa escuridão, sob enorme pressão, por algo entre 20 e 40 mil anos, desde a última era do gelo, quando o Saara era uma vasta região de pastagens. Um ponto que vale repetir é o quanto o mundo era diferente durante a era do gelo. O deserto do Saara era verde. A pressão era tão grande que no momento em que a perfuração criou uma abertura, a água disparou até a superfície sem o uso de bombas. Hoje, o aquífero núbio se estende sobre 4 países: Egito, Líbia, Chad e Sudão, cobrindo mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É uma das maiores reservas subterrâneas de água do planeta, com um volume estimado de 120 mil milhas cúbicas de água, o suficiente para encher o lago superior cerca de 40 vezes. A porção israelense é a extremidade mais ao norte, um fragmento desse imenso mar subterrâneo que se estende sob o Negev e alcança a península do Sinai. Israel havia descoberto um oceano sob o deserto, mas esse oceano tinha 2 problemas que tornavam sua água praticamente inútil. O primeiro era a temperatura. O calor interno da Terra aquece tudo ao redor e, a cerca de 700 metros de profundidade, a energia geotérmica mantém essa água entre 37 e 40 dezentesiquas, praticamente a temperatura do sangue humano. Não é possível resfriar plantações com esse tipo de água, e muito menos beber água quente em pleno deserto. O segundo problema era o sal. Essa água ficou presa na rocha por milênios, dissolvendo minerais, o que resultou em água salobra, com uma salinidade em torno de 3.000 partes por milhão, cerca de 1/10 da salinidade do oceano. Não é água do mar, mas é salgada o suficiente para matar trigo, milho, tomates e quase todas as culturas comerciais em questão de dias. Engenheiros testaram essa água em áreas experimentais. O Estado de Israel utilizou essa água salgada em testes próximos à costa do Mediterrâneo e também em estudos relacionados ao reabastecimento de sua maior fonte natural de água doce, o Mar da Galileia. Em até 72 horas, as plantas apresentaram sinais claros de estresse salino. As folhas amarelaram, o crescimento foi interrompido e em 2 semanas, a maioria das plantas estava morta. O Ministério da Agricultura emitiu relatórios concluindo que essa água não servia de forma alguma para irrigação. A decisão lógica seria fechar o poço e esquecê-lo. Mas um cientista fez uma pergunta diferente. Se nada do que cultivamos consegue sobreviver nessa água, o que já sobrevive naturalmente em águas como essa? A resposta estava a cerca de 8.000 quilômetros de distância, nos rios tropicais da Austrália e da África. O sistema de uso duplo? A grande virada veio de um ângulo inesperado. A amônia é tóxica para os peixes, mas para as plantas, a amônia é nitrogênio, o nutriente mais valioso para o crescimento vegetal. Agricultores no mundo inteiro gastam mais de 100 bilhões de dólares por ano comprando fertilizantes sintéticos à base de nitrogênio, produzidos em complexas plantas químicas que utilizam gás natural. O processo Haber-Bosch, sozinho, consome cerca de 2% de toda a energia mundial. Mas os peixes não estavam produzindo resíduos. Eles estavam produzindo fertilizante, nitrogênio orgânico, rico e gratuito. A amônia é formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. O nitrato é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de oxigênio. As plantas conseguem utilizar ambas as formas. Foi então que os engenheiros israelenses perceberam que não tinham um problema de poluição. Tinham um problema de distribuição de recursos. O que os peixes produziam era exatamente aquilo de que as plantações precisavam, em uma forma que as plantas conseguiam absorver naturalmente. O desafio era conectar os 2 sistemas sem matar nenhum deles, o que não seria nada simples. Em vez de filtrar a água ou descartá-la, eles construíram tubulações de irrigação, ligando diretamente os tanques de peixes às áreas agrícolas. A água saía dos viveiros, agora mais fria depois de transferir calor aos peixes, e fluía diretamente para as raízes de oliveiras e tamareiras plantadas nas proximidades. As plantações absorviam nitrogênio, fósforo e potássio presentes nos resíduos dos peixes. E o solo funcionava como um filtro vivo,
com bactérias transformando a amônia em nitrato e as plantas retirando os nutrientes do solo. Os primeiros testes foram conduzidos com extremo cuidado. Os agricultores temiam que o sal da água acabasse matando as árvores, mas isso não aconteceu. Surpreendentemente, as oliveiras cresceram muito mais rápido, as tâmaras ficaram maiores. A produtividade aumentou entre 15% e 20% nas áreas experimentais de Machabin Sadi. Mas por que funcionou tão bem? Porque os resíduos dos peixes liberam nutrientes de forma gradual. Fertilizantes sintéticos despejam grandes quantidades de nitrogênio de uma só vez no solo, e as plantas só conseguem absorver uma parte. O excesso acaba sendo lavado para o lençol freático ou levado para rios, causando poluição. Já o fertilizante orgânico dos peixes se decompõe lentamente, fornecendo nitrogênio de forma constante por semanas, em vez de um único pico. O resultado é um crescimento mais saudável, sem desperdício. O sal, que todos temiam que arruinaria o sistema, mostrou-se perfeitamente controlável. Oliveiras e tamareiras são espécies tolerantes à salinidade. Elas evoluíram na região do Mediterrâneo e do Oriente Médio, onde os solos naturalmente contêm sal. Essas árvores suportam concentrações de até 5.000 partes por milhão. A água salobra dos tanques de peixes tinha cerca de 3.000 partes por milhão, bem dentro do limite. Na verdade, o leve estresse salino melhorou a qualidade dos frutos. Quando as plantas enfrentam um pequeno estresse, concentram açúcares e sabores como mecanismo de sobrevivência. O sistema criou um ciclo fechado. A água descia para o subsolo, retornava quente e salina, alimentava os peixes, carregava seus resíduos, nutria as árvores, era filtrada pelo solo e infiltrava-se novamente no aquífero, mais limpa do que quando saiu. Um ciclo simbiótico perfeito. Nada era desperdiçado. O monitoramento de longo prazo revelou um benefício inesperado. Os níveis de sal no solo irrigado permaneceram estáveis ao longo dos anos e, em algumas áreas, até diminuíram. Tamareiras e oliveiras absorvem ativamente o sal, concentrando-o em folhas mais antigas que são removidas durante a poda. As árvores não estavam apenas tolerando a água salobra, elas estavam dessalinizando o solo. Isso significa que o sistema poderia, no futuro, recuperar terras agrícolas salinizadas em todo o Oriente Médio e no norte da África, onde milhões de hectares se tornaram improdutivos devido à irrigação inadequada. No entanto, o benefício mais surpreendente não foi biológico, foi financeiro. O problema dos resíduos dos peixes e a saída encontrada. Em poucos meses após a expansão do sistema, as fazendas do Negev enfrentaram um obstáculo que todo piscicultor teme: o acúmulo de resíduos. Um único barramundi consome cerca de 3% do seu peso corporal por dia. Em um tanque com 100.000 peixes consumindo toneladas de ração, os níveis de amônia sobem rapidamente. Trata-se do mesmo composto presente em produtos de limpeza doméstica. Com apenas 2 partes por milhão, a amônia queima as brânquias, danifica o sistema nervoso e mata os peixes. Os tanques estavam se envenenando sozinhos. O resíduo dos peixes contém amônia e nitrogênio, substâncias altamente tóxicas para sua sobrevivência. Em concentrações acima de 2 partes por milhão, esses compostos queimam as brânquias, prejudicam o sistema nervoso e enfraquecem a resposta imunológica. Bactérias presentes na água convertem a amônia em nitrito, que também é tóxico, e depois em nitrato, que é menos perigoso, mas ainda problemático em altas concentrações. O resultado é que a água se torna progressivamente mais venenosa para os próprios organismos que vivem nela. Pisciculturas tradicionais lidam com esse problema basicamente de 2 formas. A primeira opção é instalar sistemas mecânicos e biológicos de filtragem. Esses sistemas bombeiam a água através de filtros de areia, biofiltros com bactérias benéficas e, em alguns casos, esterilizadores ultravioleta. Eles funcionam, mas são extremamente caros. Apenas as bombas consomem eletricidade suficiente para abastecer cerca de 50 residências. Os custos operacionais podem ultrapassar de 30 a 50 mil dólares por ano, apenas com filtragem e aeração. A segunda opção é descartar a água contaminada. Parece absurdo, mas fazendas de peixes marinhas na Noruega, no Chile e na Escócia liberam diretamente no oceano a água carregada de resíduos. Ela se dilui no mar, permitindo a sobrevivência dos peixes, mas o custo ambiental é enorme. O excesso de nitrogênio e fósforo alimenta proliferações de algas que sufocam ecossistemas marinhos inteiros. No Negev, nenhuma dessas soluções fazia sentido. A filtragem era cara demais para um sistema baseado em água praticamente gratuita. O descarte era impossível, pois não havia oceano por perto, e a água no deserto era valiosa demais para ser desperdiçada. Os engenheiros ficaram presos a milhões de litros de água quente, salgada e rica em amônia, que mataria os peixes se não fosse renovada.
mas que era preciosa demais para ser descartada. Foi então que alguém olhou para a amônia e enxergou algo que ninguém mais havia visto. Uma economia que tornou tudo isso possível. A questão da água em Israel é simples e dura. Ela é extremamente cara. A água doce vem de usinas de dessalinização, custa entre 60 e 70 centavos de dólar por cada 35 pés cúbicos. Um único terreno agrícola de aproximadamente 2,5 acres pode exigir cerca de 88 milhões de litros de água por ano. A 70 centavos por 35 pés cúbicos, isso representa algo em torno de 7 mil dólares anuais apenas em água. A maioria das culturas agrícolas simplesmente não gera receita suficiente para sustentar esse custo. Um olival típico produz entre 12 e 15 mil dólares por ano em uma área de 2,5 acres. Se metade dessa renda for consumida apenas com água, antes mesmo de considerar mão de obra, manutenção ou transporte, a margem de lucro simplesmente desaparece. É por isso que, embora cerca de 60% do território israelense seja deserto, a agricultura convencional ali sempre foi extremamente limitada. Mas a água salobra do aquífero núbio praticamente não custa nada. A ajuda foi um investimento único, feito décadas atrás. Depois disso, o custo é mínimo. As bombas funcionam com eletricidade, mas a pressão natural do aquífero é tão alta que o gasto energético é baixo. Na prática, os agricultores pagam algo entre 5 e 10 centavos por 35 pés cúbicos, um desconto de cerca de 90% em comparação com a água doce. E aqui está a genialidade do sistema. Ao usar a água 2 vezes, o custo é dividido entre 2 camadas. A piscicultura paga para trazer água à superfície. Ela usa essa água, quente, oxigênio, e carrega com resíduos orgânicos. Em seguida, a agricultura não paga nada pela água porque ela está sendo reaproveitada. Os agricultores recebem agricultura gratuita e fertilizante gratuito. A piscicultura se beneficia porque o custo da água por cada quilo de peixe produzido cai praticamente a zero. A agricultura se beneficia porque elimina os gastos com água e com fertilizantes químicos. O sistema também elimina os custos de descarte de resíduos. As pisciculturas tradicionais gastam grandes somas tratando ou descartando água contaminada. No deserto do Negev, essa água residual tem valor premium. Os produtores de peixe não precisam pagar para libertá-la. Eles simplesmente vendem ou trocam essa água com agricultores. O resultado é uma economia simbiótica, fluida, em que 2 indústrias que normalmente competiriam pelo mesmo recurso passam a importantes lucros. Isso funciona porque nenhuma delas conseguiria pagar sozinha pelo custo da água, mas juntas formam um sistema viável. Uma piscicultura que utilizasse água doce a 70 centavos por 35 pés cúbicos iria à falência rapidamente. Da mesma forma, um olival que dependesse de fertilizantes sintéticos, cerca de 300 dólares por tonelada, somados à água cara, teria custos insustentáveis. Mas uma piscicultura usando água salobra a 10 centavos e uma agricultura recebendo água e fertilizante gratuitamente gera lucro real. É por isso que o sistema atrai tanta atenção. Hoje, existem várias pisciculturas no Negev, produzindo mais de 3 mil toneladas de peixe por ano. Esses peixes são exportados para a Europa, onde o barramundi israelense é vendido em supermercados da França, Alemanha e Reino Unido. As azeitonas e tâmaras são comercializadas tanto no mercado interno quanto internacionalmente. O barramundi israelense agora compete nas prateleiras europeias com peixes provenientes da Austrália e do Sudeste Asiático, muitas vezes com preço inferior aos peixes capturados no oceano. O Negev não está produzindo peixe apesar de ser um deserto. Está produzindo peixe justamente porque é um deserto. As mesmas condições que tornam uma região hostil à agricultura convencional, calor extremo, clima seco e água salobra, realizam o ambiente perfeito para um sistema que uma agricultura tradicional jamais conseguiria utilizar. E as implicações desse modelo vão muito além de peixes e tâmaras. A economia que tornou tudo isso possível. A questão da água em Israel é simples e dura. Ela é extremamente cara. A água doce proveniente de usinas de dessalinização custa entre 60 e 70 centavos de dólar por cada 35 pés cúbicos. Um único terreno agrícola de aproximadamente 2,5 acres pode exigir cerca de 88 milhões de litros de água por ano. A 70 centavos por 35 pés cúbicos, isso representa algo em torno de 7 mil dólares anuais apenas em água. A maioria das culturas agrícolas simplesmente não gera receita suficiente para sustentar esse custo. Um olival típico produz entre 12 e 15 mil dólares por ano em uma área de 2,5 acres. Se metade dessa renda for consumida apenas com água, antes mesmo de considerar mão de obra, manutenção ou transporte, a margem de lucro simplesmente desaparece.
É por isso que, embora cerca de 60% do território israelense seja deserto, a agricultura convencional ali sempre foi extremamente limitada. Mas a água salobra do aquífero Núbio praticamente não custa nada. A perfuração foi um investimento único, feito décadas atrás. Depois disso, o custo é mínimo. As bombas funcionam com eletricidade, mas a pressão natural do aquífero é tão alta que o gasto energético é baixo. Na prática, os agricultores pagam algo entre 5 e 10 centavos por 35 pés cúbicos, um desconto de cerca de 90% em comparação com a água doce. E aqui está a genialidade do sistema. Ao usar a mesma água 2 vezes, o custo é dividido entre 2 indústrias. A piscicultura paga para trazer a água à superfície. Ela usa essa água, aquece, oxigena e a carrega com resíduos orgânicos. Em seguida, a agricultura não paga nada pela água porque ela está sendo reaproveitada. Os agricultores recebem irrigação gratuita e fertilizante gratuito. A piscicultura se beneficia porque o custo da água por cada quilo de peixe produzido cai praticamente a zero. A agricultura se beneficia porque elimina os gastos com água e com fertilizantes químicos. O sistema também elimina os custos de descarte de resíduos. Pisciculturas tradicionais gastam grandes somas tratando ou descartando água contaminada. No deserto do Negev, essa água residual tem valor premium. Os produtores de peixe não precisam pagar para se livrar dela. Eles simplesmente vendem ou trocam essa água com agricultores. O resultado é uma economia simbiótica, fluida, em que 2 indústrias que normalmente competiriam pelo mesmo recurso passam a compartilhá-lo. Isso funciona porque nenhuma delas conseguiria pagar sozinha pelo custo da água, mas juntas formam um sistema viável. Uma piscicultura que utilizasse água doce a 70 centavos por 35 pés cúbicos iria à falência rapidamente. Da mesma forma, um olival que dependesse de fertilizantes sintéticos a cerca de $300 por tonelada, somados à água cara, teria custos insustentáveis. Mas uma piscicultura usando água salobra a 10 centavos e uma agricultura recebendo água e fertilizante gratuitamente conseguem gerar lucro real. É por isso que o sistema atraiu tanta atenção. Hoje, existem várias pisciculturas no Negev produzindo mais de 3.000 toneladas de peixe por ano. Esses peixes são exportados para a Europa, onde o barramundi israelense é vendido em supermercados da França, Alemanha e Reino Unido. As azeitonas e tâmaras são comercializadas tanto no mercado interno quanto internacionalmente. O barramundi israelense agora compete nas prateleiras europeias com peixes provenientes da Austrália e do Sudeste Asiático, muitas vezes com preço inferior aos peixes capturados no oceano. O Negev não está produzindo peixe apesar de ser um deserto. Está produzindo peixe justamente porque é um deserto. As mesmas condições que tornam a região hostil à agricultura convencional, calor extremo, clima seco e água salobra, criaram um ambiente perfeito para um sistema que a agricultura tradicional jamais conseguiria utilizar. E as implicações desse modelo vão muito além de peixes e tâmaras. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!